Olá, graça e paz, aqui é o pastor Marcos. Nós vamos continuar a nossa meditação no livro de Josué. Hoje, Josué capítulo 2, verso 24. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Matthew Henry, comentarista bíblico, certa vez disse que nós teremos grandes surpresas no céu. Primeiramente porque nós não vamos encontrar muitas pessoas que esperaríamos encontrar. Isto porque muitos são apenas religiosos. Outra surpresa é que nós vamos encontrar pessoas que não pensaríamos encontrar. Muitas que são salvas pela graça de Deus, talvez na última hora. E a última surpresa é encontrar a nós mesmos lá. Porque quem conhece a palavra de Deus e o evangelho da graça sabe que só será salvo é por esta graça e pela misericórdia de Deus. Certa vez, quando Jesus entrou em Cafarnaum, veio ao seu encontro um centurião romano. E ele estava com o seu servo adoentado em casa. E ele então se joga aos pés de Cristo e pede misericórdia. Jesus diz: eu irei até lá para curá-lo. E é interessante que o homem diz: não é necessário, basta uma palavra. E Jesus elogia a fé daquele homem e diz que nem Israel havia uma fé igual àquela. E hoje nós vamos falar sobre esta fé e sobre Deus como autor e consumador da verdadeira fé, da nossa fé, da fé salvadora. No capítulo 1 nós falamos sobre o Deus que encoraja o seu povo e hoje nós vamos falar sobre este Deus que é o autor e consumador da fé. Pois eu vejo nesse capítulo 2 de Josué que Deus não somente fortalece a fé de Josué e do seu povo, afinal Josué envia 2 espias como uma estratégia, após Deus encorajá-lo, encorajar toda a liderança e encorajar o povo, Josué, em obediência a Deus, parte para a ação, mas isso não exclui as estratégias que Deus nos dá. Josué, imitando aí os espias que nós encontramos lá também, no primeiro momento, quando eles se aproximam da terra prometida, onde a maioria deles foi incrédulo, e agora Josué envia 2 homens para sondarem a terra de Jericó, e verem ali as possibilidades. E a gente percebe aí no versículo que nós lemos que vem esta certeza: certamente o Senhor nos dará esta terra. E Deus então fortalece a fé do seu povo, mas nós encontramos aqui também uma história linda de uma fé que brota em um lugar improvável e em um coração improvável. Então vamos ver à luz de Josué 2 sobre o Deus que é o autor e consumador da fé. Em primeiro lugar, a fé que tem Deus como autor e consumador é uma fé que se evidencia por obras. Tiago, na sua epístola, vai dizer que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é como um corpo sem alma. Parafraseando Jesus em João 15, é como uma árvore sem frutos. Nós não somos salvos por obras, mas também não sem as obras, porque as obras acompanham a fé. As obras são uma evidência de uma fé verdadeira, de que de fato há vida espiritual. Assim como uma árvore saudável, viva, dá frutos, o homem que nasceu de novo e é habitado pelo Espírito, foi alvo da obra de Cristo, ele também frutificará, ele dará boas obras. O texto nos diz que Josué envia 2 espias para sondar a terra de Jericó. E eles acabam se refugiando na casa de Raabe, que era uma meretriz, uma prostituta. Talvez fosse um lugar onde eles passariam despercebidos, pois era um lugar muito frequentado por várias pessoas, por viajantes. Talvez ali eles passassem despercebidos. É óbvio que eles não foram lá com segundas intenções. O texto diz que eles foram lá e repousaram ali. Eles estavam em uma missão e eles precisavam passar despercebidos. E Raabe diz: é verdade que 2 homens estiveram por aqui, mas Raabe havia escondido estes homens no eirado, no telhado de sua casa, para salvar a vida destes homens. Mas nós vamos ver mais à frente o porquê Raabe fez isso, qual é o entendimento que Raabe teve disso. O fato é que Raabe, neste momento, toma uma decisão, toma uma escolha. Ela coloca a sua vida em risco. Se aqueles homens arrombassem a porta e entrassem e vasculhassem toda a casa de Raabe, Raabe seria morta junto com aqueles 2 homens israelitas. Então, naquele momento, Raabe tomou uma decisão. Muitos julgam a decisão de Raabe aqui, dizendo: mas como pode Raabe ter feito isso? Raabe enganou, Raabe mentiu. Meus irmãos, Raabe acostumou durante toda a sua vida em um estilo de vida. Ela não conhece plenamente a lei de Deus, ela não faz parte do povo
de Israel. Ela ainda não tinha ouvido da boca de Moisés: não mentirás, não dirás falso testemunho. Vamos dizer assim, Raabe é uma recém-convertida, que ainda traz alguns hábitos do pecado, da vida anterior. Ela ainda iniciou o processo de santificação quando a fé aqui começa na sua vida. Mas ela ainda não tem noção de todos os preceitos da lei de Deus. Então ela agiu como melhor lhe parecia. E também, meus irmãos, aqui é um contexto de guerra. Não estou dizendo que a gente está aqui autorizado a mentir e a pecar nessa ou naquela situação. Só estou dizendo que uma coisa é nós falarmos algo assentados no sofá de nossa casa. Outra coisa é estarmos em um contexto de guerra, de vida ou morte, tendo que tomar decisões no calor do momento, quando a sua vida e de outros corre um grande risco. E Raabe agiu como melhor lhe parecia. A Bíblia não está aqui assinando embaixo da sua prática. Por isso que Tiago, em sua epístola, no capítulo 2, verso 25, chega até mesmo a dizer que Raabe foi justificada porque justamente ela escolheu esconder esses espias e depois enviá-los por outro caminho. Raabe assim foi justificada desta maneira. O que Tiago ali está dizendo? É que a fé de Raabe se demonstrou algo real, prático, concreto, quando ela arrisca a sua própria vida, quando ela escolhe um lado, quando agora ela entende que ela faz parte do povo de Deus, quando ela rompe os laços com a sua velha vida, com o seu povo antigo, e agora ela se identifica totalmente com o povo de Deus, se dispõe a ajudar o povo de Deus, ela agora se sente parte deste povo. Raabe está evidenciando uma fé verdadeira, porque ela está colocando plenamente a sua confiança em Deus. É por isso que Jesus disse: se alguém quer me seguir, e não se aborrece, não deixa pai, mãe e outras coisas, não é digno de mim. Jesus não está dizendo que você tem que sair por aí fazendo inimizade. Isso é coisa de seita, que você tem que abandonar os da sua família, que você tem que virar as costas para todo mundo. Não é isto. O que Jesus nos diz lá é que nós temos que amar acima de tudo a Cristo Jesus. Mesmo que, lamentavelmente, isto nos leve a romper laços com pessoas que até amamos, que consideramos na nossa vida. Mas isso não parte de nós sermos inimigos uns dos outros. Mas nós sabemos que muitas vezes a perseguição vem de dentro de casa, de amigos, que nós considerávamos, mas o crente, no que depender dele, deve ter paz com todos, mas jamais às custas do evangelho, jamais às custas da salvação e de honrar o nome de Deus. Mas o ponto principal aqui que Raabe nos ensina é que ela teve uma atitude prática de fé. Ela lançou a confiança da sua vida, da sua alma, do seu destino nas mãos de Deus, quando ela teve esta atitude prática e concreta. Não foi só de boca, não foi só dos lábios, mas ela, ao esconder aqueles homens, também ao ajudá-los e encaminhá-los por outro caminho, ela está agora se identificando com o povo de Deus. A sua fé é real, ela é concreta. É esta fé verdadeira que tem Deus como autor e consumador. E eu gostaria que você pensasse, que nós pensássemos na nossa vida, quais são as evidências de que nós somos salvos? Será que há mudança na nossa vida? Será que há mudança de mentalidade? Será que há mudança do nosso coração, nas nossas convicções? Será que há arrependimento verdadeiro? Ou será que nós continuamos nas mesmas práticas, com as mesmas amizades, com o mesmo vocabulário, com as mesmas escolhas? Será que houve mudança no nosso coração? Será que a escravidão do pecado foi quebrada? A conversão não significa você se tornar perfeito e santo da noite para o dia. Em Cristo, sim, já somos santos e perfeitos pela sua justiça e perfeição. Mas nós estamos aqui em processo de santificação. Mas a vida do crente é uma vida de arrependimento diário. E boas obras, pessoal, para a salvação não é fazer caridade simplesmente, não é distribuir cestas básicas, não é ajudar os pobres somente, não é isso. É isso também. Mas boas obras é ter o caráter de Cristo Jesus, é praticar a lei de Deus, é andar nos caminhos de Deus. E isso envolve a vida como um todo. Não estou levando você a olhar para a sua vida e encontrar a perfeição, mas deve haver na nossa vida evidências de salvação, evidências de que fomos salvos, de que uma obra aconteceu no nosso coração, de que o domínio do pecado foi quebrado e que agora Cristo reina em nós, de que agora nós temos desejo na lei de Deus e ainda que venhamos a pecar, nos aborrecemos e nos entristecemos com o pecado,
porque o nosso velho estilo de vida não pode continuar dominando a nossa vida. Quais são as evidências no seu coração? E se formos colocados em situação como a de Raabe, será que vamos honrar o nome de Deus ou será que nós vamos voltar atrás? Mas em segundo lugar, a fé verdadeira, a fé que tem Deus como autor e consumador, é uma fé baseada no conhecimento de Deus. Quando nós olhamos na Bíblia, existem vários tipos de fé. Existe a fé histórica, que é você crer em um relato histórico de alguém que vem e te conta algo, um fato, um acontecimento. Ou, por exemplo, quando você lê os livros de história, você não estava lá, mas você coloca a sua fé no historiador. E esta fé é importante para o cristianismo, porque o cristianismo é constituído de fatos históricos, como a morte e a ressurreição de Cristo. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Outro tipo de fé que a Bíblia nos traz é a fé em milagres. Isso é muito claro nos evangelhos, onde muitas pessoas colocavam a fé em Cristo só pelos milagres em si. Um exemplo disso é dos 10 leprosos. 9 colocaram a fé em Cristo, somente esta fé em milagres, e foram curados, mas nada mais do que isto. Mas entre estes 10, além da fé em milagres, colocou a fé salvadora em Cristo Jesus. Recebeu este dom da fé salvadora, foi além do dom do milagre. Então existe a fé em milagre, ou seja, a fé de que Deus possa realizar algo. E esta fé pode ser de pessoas crentes ou não crentes. Como, por exemplo, no ministério de Jesus, muitos iam até Jesus só para receber pão. Talvez é aquela mesma fé que você vai na loteria, a fé que você crê na sorte. Quem sabe se eu fizer isto vai dar certo, eu vou fazer uma fezinha. E muitos lotam igrejas por causa dessa fé. Com Deus, eu vou dar minha parte, eu vou dar o meu dízimo, eu vou fazer isso, e Deus se torna obrigado a fazer algo por mim. Muitas igrejas estão cheias desta fé, mas são igrejas que não pregam do inferno, não pregam arrependimento, não falam de pecado, não falam da salvação, não falam da mudança de coração, não falam de uma vida de santidade, de compromisso com Deus. Deus vira apenas um gênio da lâmpada mágica, que você vai lá, domingo, acaricia, entrega uma oferta e ele tem que te abençoar em troca. É um relacionamento utilitarista. Deus se torna um ídolo. A gente concebe um Deus na nossa mente. Existe aquela fé temporal que a Bíblia traz, que é uma confiança temporal e superficial, porque a pessoa se identifica com algumas coisas da Bíblia, do cristianismo, mas não é aquela fé salvadora. É aquela pessoa que está ali no meio do povo de Deus, é até abençoada por tabela, está ali no convívio, ela até concorda por um tempo com algumas coisas, mas não é uma fé verdadeira. Isso nós encontramos, por exemplo, na parábola do semeador, né? Quando vem o sofrimento, lá os espinhos, ou quando cai na beira do caminho, ou as aves comem. É aquela fé mais, ali eu creio, ilustrada pelo espinho mesmo, né? Que vem, sufoca os sofrimentos e a pessoa casca fora, né? Isso acontece muito. As pessoas se empolgam durante um tempo na igreja, são alegres, se envolvem até em trabalhos da igreja, participam assiduamente, mas depois acabam se desviando, né? Não quer dizer que elas perderam a salvação, quer dizer que elas nunca foram salvas de fato. Isso não quer dizer que elas não possam ser salvas novamente. Outros tratam a fé como simplesmente um pensamento positivo, né? Eu creio que vai dar certo, não, eu confio, eu tô crendo que vai dar certo, né? Vamos ter fé, gente. Essa também não é a fé salvadora. A fé salvadora é a nossa confiança em Deus para a nossa salvação. A fé salvadora não reside em nós mesmos. É justamente quando nós desistimos de nós e colocamos a nossa confiança total em Deus. Então eu não sou salvo pelo tanto que eu creio. Eu não sou salvo pela minha própria fé, pela minha capacidade de crer, senão eu vou transformar a minha fé numa obra. A minha fé se tornará meritória. Não é a minha fé que salva, não é a minha capacidade de crer. O que salva é eu desistir de mim mesmo e colocar a minha confiança tão somente em Jesus Cristo e na sua obra para minha salvação. Deus usa a fé para que eu receba a salvação. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Mas quem salva não é a minha fé. Quem salva é Jesus Cristo por meio da minha fé. A fé é justamente quando eu me humilho, quando eu reconheço a minha incapacidade, a minha fraqueza. A fé humilha o homem,
porque mostra que nós não temos mérito algum. A nossa salvação está completamente em outro, e eu preciso receber esta salvação e recebo pela fé, que é um dom. E a fé bíblica, portanto, esta fé salvadora, ela possui conteúdo. Ela não é mero pensamento positivo ou uma força, uma energia. A fé bíblica é a nossa confiança na palavra de Deus, nas suas promessas, em Cristo Jesus e nos fatos históricos do cristianismo. Crer é também pensar, já dizia John Stott. Ou seja, quando Deus te chama à fé, esta fé não é um salto no escuro, não é uma aposta cega, não é um salto no nada. Deixa eu ver o que vai dar. A fé bíblica é um salto em Deus, na sua palavra, no seu caráter, nas suas promessas e na sua revelação na história. 4. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É claro que num sentido, a fé, como diz Hebreus, é a certeza de coisas que nós não vemos e a convicção de fatos que nós aguardamos, que nós esperamos, porque muito que está na palavra de Deus nós não vemos com os nossos olhos, mas não significa que não seja real. Nós temos um registro histórico nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. Mas o próprio Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele exista, isto é, para a fé. Esta fé é a fé que honra a Deus, porque não significa de que pelo fato de não vermos que não seja real, nós não podemos limitar a verdade simplesmente aos nossos sentidos, à nossa experiência, aquilo que a ciência pode nos dar. Mas a fé bíblica possui proposições, são verdades anunciadas. E aqui Raabe, após aqueles homens irem embora, Raabe vai até aqueles 2 homens que ela havia escondido e ele começa a conversar com eles. E Raabe aqui faz uma declaração de fé. A partir aí do verso 8, você vai ver que Raabe afirma: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor veio a todos os moradores aqui de Jericó. É interessante que Raabe, ela afirma algo que talvez nem os próprios israelitas estavam tão confiantes. Muitos deles estavam com medo, estavam inseguros e desconfiando se de fato Deus entregaria a terra ou não. Mas é surpreendente que Raabe, uma prostituta, uma meretriz, talvez a última que os israelitas pensassem em evangelizar por ser salva, talvez eles pensassem assim: ela não é digna, ela jamais vai ser salva, ela jamais vai ter a sua vida transformada, para ela não tem jeito. Mas ela surpreende com uma fé que talvez não era nem encontrada entre os próprios israelitas, assim como Jesus diz acerca do centurião e de outros personagens no Novo Testamento que estavam fora do povo de Israel, dos judeus, mas muitas vezes envergonhavam os judeus com uma fé muito mais profunda, viva e fervorosa. E aqui Raabe diz: eu bem sei, eu tenho certeza, convicção de que Deus já deu esta terra. E o pavor veio a todos os moradores aqui de Jericó. Ela sabe que Deus está vindo dar a terra em herança ao seu povo e Deus também está vindo em juízo contra uma nação ímpia, pagã e idólatra. E por que Deus pode fazer isto? Porque Deus é reto juiz, porque o céu e a terra ali pertencem. Tudo mais pertence ao Senhor Deus. Os homens nos seus pecados, quando não glorificam a Deus com as suas vidas, eles são usurpadores, inimigos de Deus. Nos versos seguintes, Raabe diz que ouviu acerca do Senhor. Raabe ouviu acerca do que Deus fez pelo seu povo, como Deus tirou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, deu outras vitórias ao povo de Deus, é o que Raabe diz aí. E é interessante porque Raabe creu ao ouvir estas notícias, ao ouvir estas boas novas, ao ouvir este evangelho de um Deus que salvou o seu povo, de um Deus que não é um Deus geográfico, limitado geograficamente, limitado a um povo, mas que é o Senhor de toda a terra. Este Deus julgou a nação ímpia do Egito, salvou o seu povo por graça, abriu o Mar Vermelho, deu vitórias ao seu povo, e Raabe confia, Raabe acredita, Raabe crê, Raabe coloca a fé neste Deus ao ouvir deste evangelho. Que coisa maravilhosa, que coisa preciosa. Inclusive no verso 11 ela diz: quando nós ouvimos isso, nosso coração desmaiou, porque nós sabemos que Deus é Deus acima do céu e também na terra. Olha que compreensão linda que Raabe, olha que compreensão linda de Raabe, mesmo não estando lá no Sinai, ela teve de Deus ao ouvir um pouco da mensagem do evangelho, do que Deus estava ali
fazendo. Raabe reconhece que Deus é reto juiz, que Deus é Deus nos céus e na terra, que Ele é soberano, que Ele julga, que Ele salva, que Ele abençoa o seu povo, e Raabe crê nisso. Pessoal, nesse sentido, a fé de Raabe não é muito diferente da nossa, porque Deus, quando nos chama à fé, chama-nos crer naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez. Por exemplo, você é chamado a crer naquilo que Cristo fez no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição. Se você acha loucura crer no Mar Vermelho, Raabe creu, e você é chamado a crer que Jesus Cristo veio, que Deus se encarnou, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, que Ele venceu a morte. Percebam que é o mesmo tipo de fé, de nós colocarmos a confiança nos atos de Deus, no seu caráter e nos seus feitos de salvação. Até mesmo porque nós sabemos que a libertação do povo do Egito era apenas uma sombra e um tipo da verdadeira libertação que Deus nos traria, não de um império físico, terreno, militar, político, mas do império das trevas. É o que diz Paulo em Colossenses 1,13, que Ele nos libertou do império das trevas e Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então nós somos chamados a crer também no conteúdo da palavra de Deus, no conteúdo do Evangelho e nos fatos históricos do cristianismo. Versos 12 e 13, é lindo nós vermos Raabe se apegando à misericórdia de Deus. Ela clama àqueles homens que eles usassem de misericórdia. Ela clama por misericórdia, ela clama por graça, não só por ela, mas também por toda a sua casa, por toda a sua família. Raabe quer ser poupada e quer que a sua família seja poupada. Raabe quer continuar viva quando o povo vier e tomar posse daquela terra. Raabe rompeu laços com o seu passado, com o seu povo, e agora ela quer fazer parte do povo de Deus, quer ser poupada, quer ter a sua vida mantida. Mas ela entende que isso só acontece pela graça de Deus. E assim também é o Evangelho quando chega na nossa vida. Quando ouvimos as boas novas de salvação, daquilo que Deus fez para nos salvar. E quando nós ouvimos que Deus está vindo em juízo, e um dia Ele virá, porque Cristo virá julgar. Diante de Jesus comparecerão todos os povos que já existiram, todo ser humano que existe e existirá, e todos nós prestaremos contas a Deus e seremos salvos da ira por causa de Cristo Jesus, e seremos colocados à direita de Cristo e entraremos na vida eterna, no descanso eterno. Mas nós, ao ouvirmos sobre um Deus que salva, sobre um Deus que é juiz, a nossa atitude também deve ser como a de Raabe. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, poupa a minha vida. Senhor, permita-me pertencer ao seu povo. A fé de Raabe é a mesma fé nossa. E que lindo nós vermos Raabe, uma gentia, ser introduzida no meio do povo de Deus, ser salva pela graça, porque Raabe não é pior nem melhor do que eu e do que você. Nós não somos melhores do que Raabe. A mesma graça que me salvou é a graça que salva Raabe. E a gente vê isso muito claramente no ministério de Cristo, quando Ele ia até os pecadores, não para ser conivente, não para apoiar os seus pecados, não para aprovar as suas práticas, mas para chamá-los à transformação, para resgatá-los do pecado e dizer: vá e não peques mais. E que lindo é nós observarmos que Deus deu muito mais do que isto. Raabe entrou na genealogia do próprio Senhor Jesus. Assim como nós também, homens indignos, entramos também na família de Deus como irmãos de Cristo, adotados em Cristo Jesus, e agora o nosso nome está associado a Ele pela graça, pelos seus méritos, pela sua justiça. Nós somos família de Deus. Que glória! Mas em terceiro lugar, a fé que tem Deus como seu autor e consumador é uma fé vivenciada num contexto de aliança. É uma fé constituída em uma aliança. Após Raabe apelar aqueles homens por misericórdia, os homens vão fazer um trato com Raabe. Eles vão dizer assim: se Raabe, se você não nos denunciar, nós pouparemos a sua vida e a da sua família. Mas se você nos denunciar, nós estaremos desobrigados deste juramento. E eles também colocam ali uma condição: Raabe, você deve colocar um cordão vermelho na sua janela, para que nós saibamos qual é a sua casa e a poupemos. É muito provável que Raabe morasse em cima das muralhas de Jericó, pois eram muralhas
bem grossas, talvez constituídas ali de duas paredes, e por cima andavam ali os soldados, né, alguns. E seria muito difícil identificar a sua casa, pois eles foram lá nesta correria, entraram lá durante a noite, e depois saíram. Então, dificilmente eles identificariam a sua casa, até porque não havia ali um número, né, um CEP, então ficaria bem difícil. Então eles falaram a Raabe: você tem que colocar este cordão de escarlata. E eles dizem: é vida por vida. Se nós formos denunciados e morrermos, também quando o povo vier, ninguém mais escapará quando os israelitas vierem. Mas se você honrar esse compromisso, nós também honraremos. É interessante que durante toda a Bíblia nós encontramos pactos de obediência e vida, de amor e de vida. Isso começou desde lá do Éden, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, com todos os privilégios, como vice-regente da criação, a sua imagem e semelhança. E Deus fez ali um pacto, Deus colocou todos os privilégios em um mundo maravilhoso e disse: o que você tem que fazer é andar em obediência com o seu Criador, no relacionamento de amor e vida, cuidar deste mundo e amar a Deus e jamais comer deste fruto ali. Foi o teste se o homem responderia a Deus com amor, com vida, com gratidão. Mas a gente vê que quando Adão cai, não foi simplesmente por comer um fruto, mas foi pela motivação do seu coração, de Adão e Eva, de serem iguais a Deus, de serem donos do seu próprio nariz, de serem autônomos, de serem ingratos e virarem as costas para Deus. Por isso que o pecado, primeiro, é vil, extremamente pecaminoso, mau, cruel, porque não foi simplesmente comer um fruto, mas foi a motivação do coração. E dali em diante nós vemos Deus fazendo vários pactos, né, que na verdade pertence ao pacto maior já anunciado em Cristo Jesus. Mas nós vemos isto em Noé, nós vemos isto em Abraão, quando animais ali são mortos, né? Por exemplo, quando Deus ordena a Abraão que cortasse alguns animais, sacrificasse alguns animais, e os dois passariam pelo meio daqueles animais fazendo o juramento, né? Deus prometendo dar a Abraão uma descendência, um povo, e abençoar este povo, dar ali uma terra a Abraão e a sua descendência, e Abraão prometendo fidelidade a Deus. E isto era um costume naquela época entre os povos, entre os reis. Quando um rei conquistava um outro povo, eles faziam muito destes acordos e eles colocavam alguns animais ali. Os dois reis passavam por meio daqueles animais dizendo assim: se alguém quebrar o juramento, que aconteça o mesmo conosco, o que aconteceu com estes animais. Mas é interessante porque em Abraão só Deus passa, porque Deus sabe que nós somos infiéis, nós quebramos alianças, mas Deus assume tanto a parte dele como a do homem. E a gente vê isto plenamente sendo realizado em Cristo, quando Cristo é partido na cruz por nós, quando ele recebe ali todo o peso da ira de Deus por nós termos quebrado a aliança. Deus assumiu a nossa parte na pessoa do Filho ali na cruz, quando Jesus é partido em nosso lugar. Mas essa questão de obediência e vida, de amor e vida, é muito presente nas Escrituras. E aqui eles estão fazendo este pacto de obediência e de vida, de compromisso e vida. É vida por vida, morte por morte. Observe a estratégia que eles usam. Com certeza estão usando aí algo que aprenderam anteriormente. Afinal, quando Deus liberta o povo do Egito, o que eles deveriam fazer? Tomar um cordeiro, imolar aquele cordeiro no crepúsculo da tarde, pegar o sangue e passar com ensopo nos umbrais da porta, e ali eles deveriam comer aquele cordeiro. E quando o anjo da morte viesse, quando a ira de Deus passasse pelo Egito, Deus viria o sangue na porta e pouparia aquela casa. Porque Deus viria ali já o sacrifício de Cristo, que anos depois viria morrer pela totalidade do seu povo. E a casa em que tivesse o sangue, aquela casa seria poupada. E aqui eles estão fazendo a mesma coisa. Raabe, coloque um cordão de escarlate e nós pouparemos a sua casa. Sempre há uma referência a sangue, sempre há uma referência à morte. Eles estão aqui ecoando a redenção lá no Egito. E este episódio aqui aponta claramente para Cristo Jesus. Ele é o nosso cordão de escarlate. É nele que nós somos salvos da ira de Deus. Afinal, pessoal, no Antigo Testamento, quando Israel marchava em guerras
ordenadas por Deus, eles estavam sendo instrumentos de Deus para trazer juízo sobre as outras nações. Então, Deus está aqui trazendo juízo sobre Jericó. E a única maneira de Raabe ser livre do juízo de Deus seria se esconder com este cordão de escarlate, assim como hoje nós somos escondidos em Cristo Jesus. Então, num certo sentido, a nossa fé também é semelhante à fé de Raabe, pois é uma fé baseada, é uma fé vivenciada num contexto de aliança. E esta aliança não está simplesmente firmada em um cordão de escarlate na janela, mas está firmada em Cristo Jesus, no seu sangue derramado na cruz, na sua morte no nosso lugar, na sua ressurreição para termos vida e vida eterna, para que os nossos pecados fossem pagos. Como diz Paulo, Cristo na cruz cancelou o escrito de dívida. Portanto, em Romanos ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois o único que poderia nos condenar, que é Deus, resolveu nos salvar pela graça, resolveu nos perdoar em Cristo Jesus. Satanás pode até nos acusar, mas Paulo em Romanos diz que acusação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 11 que pela fé Raabe não foi destruída junto com o restante dos moradores de Jericó, pois ela acolheu com paz aqueles espias. É esta paz que hoje vem da cruz, na paz com Deus. Ela estava em paz porque estava reconciliada ali com Deus. E qual é o resultado disto? De ter Deus como autor e consumador da nossa fé? Você pode ser uma pessoa de muita fé, mas se não for a fé salvadora, de nada adianta. Não adianta você ter fé no lugar errado. Você pode ter uma grande fé, como algumas pessoas dizem. Ah, eu sou uma pessoa de muita fé. Nossa, eu tenho muita fé. Fé é comigo mesmo. Como alguns já dizem, né? Se é fé demais, é porque não cheira bem. Então, pessoal, a fé verdadeira ela pode ser até pequena, mas se ela for no lugar certo, você está seguro. Não adianta nada você ter muita fé em um ídolo, ou em si mesmo, ou nas suas obras, ou nos seus méritos, ou em qualquer outra coisa, se não for a fé salvadora, que é em Cristo Jesus. E Hebreus também vai nos dizer no capítulo 12 que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por quê? Porque Ele quem iniciou a fé salvadora em nós. A fé é um dom de Deus. Ele é quem sustenta a nossa fé. Como diziam os discípulos, Senhor, nós cremos, mas ajuda-nos na nossa falta de fé. E Ele também é quem consumará a nossa fé, quem preservará e levará até o último dia. Como diz Paulo em Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus, desta maneira, como autor e consumador da fé, fortalece-nos, porque a conclusão que Josué e o seu povo chega quando os espias trazem aquela notícia é: certamente o Senhor nos dará esta terra. E eu creio que hoje, ao olhar para a cruz, ao olhar para a obra de Cristo Jesus, não só para os feitos redentivos como no Mar Vermelho, como Raabe olhou, mas nós olharmos para a cruz, onde ali Deus nos resgatou do império das trevas, pela obra de Cristo, ainda que Deus não nos faça mais nada, mas pela obra de Cristo, nós não precisamos mais de nenhuma prova do amor de Deus, não precisamos de mais nenhum sinal. Pelo simples fato de Deus ter nos amado na cruz, nós podemos dizer, eu tenho certeza de que nós herdaremos a vida eterna. Deus nos deu esta terra. Você pode dizer hoje, à luz da obra de Cristo, eu tenho certeza que Deus me dará novos céus e nova terra. Paulo diz, se Deus não poupou o seu próprio filho, porventura ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que Deus te abençoe. Um abraço, que Ele venha fortalecer dia a dia a nossa fé em Cristo Jesus. Até mais.